Bom dia, galera. Todo mundo bom? Aqui tá bom, graças a Deus. Feliz 2022 para todos nós, né? Que Deus venha sempre abençoando. Que a gente possa estar com saúde, trabalhando, com vontade de vencer, né? Que é o importante. Eu tô mexendo aqui novamente em um Fire, né? E eu quero abordar um assunto aqui para vocês a respeito de autoconsumo, tá? Autoconsumo. Se você já fez de tudo, seu carro bebe demais, você já pelejou para fazer média no seu carro aí e faz as famosas limpezas de bico, né? Que as pessoas vendem, a maioria das oficinas vende a limpeza de bico. Ah, fazer limpeza de bico, tá? Gente, é o seguinte, o que acontece é assim, ó, preste bem atenção. O sistema de injeção eletrônica, ele é um sistema bem minucioso, tá? O que basta você lembrar que quando se fala sensor, indica que é uma parte sensível, tá? O sensor, ele é um componente sensível. Então, através da sensibilidade do sensor, ele pode gerar comandos que você às vezes nem espera, tá? Através da sensibilidade dos sensores. Então leva isso em conta, que o sensor do seu carro, independente de qual ele seja, ele vai mexer na configuração de consumo, vai mexer na configuração de potência, vai mexer na configuração de partida a frio, vai mexer na configuração de temperatura do motor, resistência do motor, tá? Então lembre-se bem, não se pode manter ou deixar um sensor no seu carro fora de faixa de trabalho. Se acusar um sensor, um problema no sensor, corra atrás, resolva, porque isso pode acarretar a perca da vida útil do motor, tá? A diminuição, né, da vida útil do motor e até a perca do motor por causa de uma informação errada de um sensor, tá? Veja, esse carro aqui, ele tá bem úmido aqui, né? Isso aqui é uma boa lubrificação, uma lubrificação externa e interna. Tô brincando, gente. Isso aqui é vazamento, tá? Eu vou falar um pouco depois sobre a questão do vazamento, tá? Vazamento de motor. Como resolver os problemas de vazamento de motor. Mas agora eu vou abordar para vocês a questão de consumo, tá? Aqui tá na minha mão, ó. Tá na minha mão um sensor, tá? E que na maioria das vezes esse sensor ele é ignorado, os sinais dele, ou trocado injustamente, tá? Esse cara aqui, às vezes ele é trocado injustamente. Porque esse cara, ele é, na verdade, um sensor que comanda quanto o seu carro vai gastar. Lembre-se disso, o sensor de oxigênio ele está ligado diretamente ao consumo do veículo, tá? Esse sensor de oxigênio. Ah, mas então eu vou trocar ele. Não é assim não, tá? Não é assim não. Vou explicar para vocês o que vocês fazem para que vocês consigam ter o melhor consumo no carro, às vezes sem precisar trocar o sensor, tá? Simplesmente sabendo como ele funciona, tá certo? Veja que esse sensor aqui, ele está muito carbonizado, ó. Ele está muito carbonizado, tá vendo? Olha lá, ó. Então, um sensor desse aqui, ele perdeu a capacidade de leitura, tá? Perdeu a capacidade de leitura. Nesse caso, o mecânico Fagner aconselha a trocar o sensor? Também, tá? Eu posso dizer também.
Nesse caso, eu indicaria alguma coisa na parte de cilindro do motor, uma troca de anéis, sei lá, uma retífica, porque isso aqui é sintoma de carro fumando, tá? O que faz isso aqui é o carro tá fumando, beleza? Fumando quer dizer baixando óleo, tá? Então essa fumaça em excesso, a fumaça oleosa, é o que faz com que o sensor, né, perca aí a capacidade de leitura. Mas vamos falar agora num sensor que esteja legal e o motor não esteja também fumaceando, para a gente analisar o que pode acontecer que o carro vai ficar gastando, tá? Lembre-se, esse cara aqui, ele detecta oxigênio. Esse cara aqui, ele detecta oxigênio. Na verdade, o nome desse sensor é sensor de oxigênio, tá? Então, ele detecta oxigênio. E quanto mais oxigênio, gente, menos queima. É claro, onde tem excesso de oxigênio, tem baixo índice de queima, porque aonde tem a queima, a gente tem monóxido de carbono. Preste bem atenção. Quanto mais monóxido de carbono, menos oxigênio. Quanto mais oxigênio, menos monóxido de carbono, tá certo? Então, preste atenção. Esse cara detecta oxigênio. Se ele detecta oxigênio, ele traduz, a central traduz que o excesso de oxigênio passando pelo o sensor é denominado pouca injeção, baixa injeção, baixo tempo de injeção, correto? Então, por que que quando você passa o aparelho lá, você vê um gráfico, sobe, desce. Vou explicar para você como é que isso funciona. Quando ele está alto, lá em torno de 800 milivolts, a central gera um comando de diminuição do tempo de injeção. Quando ele está baixo, próximo de zero, ele recebe um comando de aumento do tempo de injeção. Então, ele aumenta o tempo de injeção, enriquece a mistura, o sensor cai. Quando ele diminui o tempo de injeção, né? Diminui o tempo de injeção, o oxigênio aumenta, ele levanta. E aí ele faz aquela leitura senoidal que a gente é acostumado a ver nos scan, no modo gráfico dos scan, tá certo? Então, galera, o que acontece com esse carinha aqui é que o oxigênio que vem para aqui tem que estar vindo aqui do coletor de escapamento. Tá lá de dentro. Lá de dentro. Ele tem que estar vindo daqui, ó. Correto? Se ele não estiver vindo daqui de dentro, o oxigênio, o ar que nós respiramos, ele é rico em oxigênio, tá certo? Então, vamos supor que eu tenho uma situação semelhante a essa daqui, ó. O que que tem aqui? Aqui estava vedadinho, ó, mas aqui, ó, tinha uma entrada de oxigênio. Ao contrário do que você está pensando, que o escapamento do carro só sopra, ele não só sopra, não. Quer ver? Pega o bico de soprar aí, Kenny. Acontece um efeito no escapamento, igual acontece no bico pulverizador. Esse carinha aqui, ó. O que que tem aqui? Nós temos o fluxo de ar passando aqui por dentro, certo? E quando você faz isso aqui, ó, a turbulência, a pressão que é exercida aqui gera um arrasto, misturando o produto que passa por aqui, ou o líquido que passa por aqui, injetando ele junto com a água, certo? Da mesma forma acontece no escapamento. Quando tem uma fissura, um trincado, qualquer coisa no escapamento, o ar, ao invés de sair para fora, quando você acelera, ele sai para fora, mas quando ele desacelera, ele entra para dentro. Ele entra enriquecendo a mistura, enriquecendo o oxigênio aqui para esse carinha aqui. Quando enriquece aqui para esse cara, o que acontece? Ele pensa assim, pô, a injeção tá fraca, vamos injetar mais. Vamos injetar mais porque tá pouca lá. Entendeu? Porque aumentou o oxigênio, ele acha que o tempo de injeção lá não é suficiente para funcionar o motor, entendeu?
Aí quando essa medida excede, quando a medida excede os limites determinados pela UCE, pela central, ou pela UCM, seja conforme for, quando ele excede essas medidas, a central percebe que está errado, gera um código e acende a lâmpada de injeção. Quando ela acende essa lâmpada, você passa o aparelho, vai estar condenando essa... Condenando não, vai estar dizendo que teve lá um defeito em relação à sonda lambda, tá? Só que o defeito gerado pela sonda lambda não é defeito na sonda lambda. Ela está fazendo o papel dela, ela percebeu que tem um oxigênio, ela mostrou isso para a central, o oxigênio que está em excesso, certo? Caminhãozão barulhando aqui, então tá. Então a sonda mostrou o que realmente estava acontecendo, que é o excesso de oxigênio que estava entrando para dentro lá do sistema, e ela percebeu e gerou um comando de alto consumo, tá? Até perceber que esse comando era contraditório, e aí ela cancelou o funcionamento automático, tá? E começa a trabalhar com loop. O que é loop? O que vem a ser loop? Loop é o seguinte: quando você tem uma informação que vai oscilar originalmente, trabalhando perfeitamente, essa informação continua operando. Quando essa informação deixa de ser real, quando ela deixa de ser uma informação plausível, ela cancela essa informação e gera um loop mais ou menos funcional. Gente, toda vez que o clima fazer necessário uma mudança na estratégia de funcionamento do motor, ele se adapta ao clima. Uma central de injeção eletrônica, ela é autoadaptativa. Ela se adapta à chuva, ela se adapta ao sol, ela se adapta à umidade, ela se adapta à altitude, ela se adapta à temperatura quente, à temperatura fria, entendeu? O que acontece é que quando os sensores não mandam mais e tem sensores trabalhando em formato de loop, o que é loop? É uma repetição de informação. Ela gera uma informação que dê para o carro manter funcionando e fica fazendo uma repetição de informação. Lembre-se, a partir do momento que a lâmpada de injeção do seu carro começar que ela acender, seu carro já não vai mais estar trabalhando no sistema automático de economia. Ele já vai estar trabalhando nesse processo looping. O que é o looping? É gerar uma informação falsa para que o motor mantenha funcionando. Vamos supor que a sonda lambda estava trabalhando em média de 0 a 800 milivolts e tal, e que vai em cima, vai embaixo e tal. Só que quando esse tempo, esse milissegundo em que a sonda vai para um lado, vai para o outro, gera economia. Só que quando ele começa a trabalhar com loop, ele já não gera mais economia. Ele trabalha para não te deixar no prego, tá? Para não te deixar na mão, mas seu carro não está mais tendo um sistema automático de controle de injeção, tá? Ele vai estar trabalhando de forma meio que antigamente não existia os carburador, que era pré-determinado a custo de chave de fenda. Então, se você acertasse, beleza, ou se você errasse, você ia gastar mais e pronto. E não eram econômicos, carros a carburadores, raramente você tinha um carro que tinha um consumo satisfatório. Então, quando a sua lâmpada de injeção acende, ou quando um sensor tem falha, a injeção eletrônica trabalha basicamente como se fosse um carburado, tá? Não tem mais o controle de consumo. Então, o oxigênio entrando aqui, saindo da média, vai acender a lâmpada de injeção. O carro vai apagar? Não. Mas ele vai gerar um loop. Imagina que esse loop que ele gerou tá para uma altitude X e você vai com seu carro para uma altitude Y, vai próximo do mar, por exemplo, chega lá, seu carro não vai funcionar. Ele vai te dar um problema que você não está entendendo. Ah, ele gerou um loop para temperatura tal. Hoje nós estamos na temperatura tal. Vai
dar problema de pegar de manhã, vai gerar um maior problema, porque ele não está trabalhando mais no sistema automático, ele não está se auto-adaptando às condições climáticas, ele está gerando um looping de informação. Galera, é esse o vídeo, meu telefone está acabando a carga, tá? E eu preciso terminar esse vídeo, mas quem gostou, dá um joinha. Então, trinca no escapamento, sonda lambda mal fixada aqui, ó. Pode entrar oxigênio aqui pela rosca da sonda, tá? A junta de coletor aqui, ó, entrada falsa de ar, vai fazer seu carro gastar muito, tá? Então, manter o escapamento 100%. Qual é o escapamento que vai gerar uma economia? Aquele que, se você for lá na traseira do escapamento e tampar ele com a mão, o motor chega apaga. Esse é o escapamento que é configurado para um consumo certo. E lembre-se bem, catalisador, gente, catalisador original funcionando. O catalisador também com problema vai fazer seu carro gastar demais. Até mais, até o próximo vídeo. Valeu, galera!